Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis, São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de fato começamos sempre com essa oração. E eu recordo vocês que devem rezar sempre o rosário tradicional, tá bom? Como nos foi deixado por Nossa Senhora a São Domingos. Eu fico muito contente. Recentemente eu recebi algumas mensagens de alguns dos nossos inscritos dizendo: Dionísio, estou conseguindo rezar o rosário todo dia. Que bom, que ótimo. Nossa Senhora abençoe você e sua família que rezam o rosário. Tá bom? Algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho mais ainda sobre a questão do terceiro segredo de Fátima. Realmente eu vou tratar desse assunto hoje, mas eu recordo vocês sempre de que o seminário do Imaculado Coração de Maria precisa de doações, pecúnia, para que possa ampliar os seus dormitórios, porque cada vez mais e mais vocações estão sendo acolhidas no lugar. E precisa que essas vocações sejam devidamente acomodadas, não tem espaço. A tradição, ela é algo que realmente atrai as pessoas. Enquanto isso, o modernismo e o continuismo ficam onde estão, né? Parados no tempo. A verdadeira tradição, a verdadeira atualização é na tradição. Verdadeira fé, verdadeira doutrina são na tradição católica. O resto é gambiarra, tá bom? Meus queridos, pedi também que vocês sempre procurem se inteirar através de canais católicos de sacerdotes da tradição. Como sempre, recomendo os canais do padre David Nas, até que ele reine, tanto no Instagram como no YouTube, como também o canal do padre Fábio Calisto, de História do Brasil e de Catecismo. Ninguém é melhor para dar um catecismo e ensinar as nossas crianças do que um bom sacerdote da tradição, não é? Melhor do que qualquer leigo, por melhor que seja um leigo. Tá bom? Outra coisa que eu queria pedir a vocês, por favor, é que quem puder, curta, compartilhe o nosso conteúdo. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, se você quer que esse apostolado se dissemine melhor e por mais pessoas pelo Brasil, peço encarecidamente, curta, compartilhe, comente e inscreva-se. Muitas vezes você se inscreve e não curte. Ou então você curte e não se inscreve. Ou então você compartilha e não se inscreve. E aí, outras pessoas precisam ter acesso a esse material, tá bom? Hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante, que é ainda a continuação do tema do terceiro segredo de Fátima. Muitas pessoas têm acessado esse assunto e eu creio que nós estaríamos em falta se não muníssemos as pessoas desse material, desse conteúdo que eu acredito ser muito importante. Lembrando também, falar em material, educação e formação, não é? Os módulos do Instituto São Carlos Borromeu. Maravilhosos. Aqui, ó, São Carlos Borromeu, né? O Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Né? Isso aqui é algo maravilhoso. É um presente que vocês podem dar a seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Né? Pessoas que ajudam a sociedade, profissões, animais domésticos, latim, inglês, matemática, português, física, química para quem está no nível médio. Pessoal, não privem seus filhos de um material primoroso como esse, tá bom? Do Instituto São Carlos Borromeu. Aqui o brasão deles lindo, de muito bom gosto, né? Instituto São Carlos Borromeu, www.institutosãocarlos.com.br, ó. Aqui, ó. Se vocês quiserem também, vocês podem pelo QR Code, ó.
Bom? Então, lembrando a vocês que quem colocar no cupom lá, Tradição 5, tem 5% de desconto. Quem paga com Pix tem mais 5% de desconto. Então tem 10% de desconto. Ah, Dionísio, eu estou muito apertado, eu não sei o que eu faço. Gente, parcela no cartão. Cartão de crédito está aí para isso. Para atender essas demandas e essas necessidades. A gente gasta dinheiro com tanta coisa supérflua. Né? Vamos gastar com material desse, que vale a pena. É um tesouro. É um tesouro que vocês dão para seus filhos, seus netos e seus sobrinhos, tá bom? Então, meus queridos, lembrando mais uma vez o material também do Custódia Fidei, né, que nosso querido José Henrique Negelli está lançando, né, a editora Custódia Fidei, a trilogia, Monsenhor Lefebvre, Um Bicho na Tormenta, do Antônio Castro Maia, O Leão de Campos, escrita por David White, e o livro Pedro, Tu Me Amas, escrito por Daniel Leroux, tá bom? Tudo aqui na descrição. O Instituto também, link na descrição, e também o cupom, mais uma vez, na descrição, tá lá, Tradição 5, com também a ligação para o link, para vocês se inteirarem sobre o que é a grandiosidade do Instituto São Carlos Borromeu, tá bom? Então, meus queridos, vamos entrar hoje, mais uma vez, no assunto de uma entrevista que o padre Paul Kramer fez há alguns anos atrás, alguns não, uns 13, 14, 15 anos, 13 anos atrás, 12 anos, para o The Fatima Crusader. O Fatima Crusader é realmente uma comunidade ligada às novidades, né, que dizem respeito a Fátima. Fátima Cruzeiro também é uma espécie de jornalzinho que é disponibilizado também online, tanto fisicamente como online. Padre Paul Kramer, lembrando que ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Derradeiro Combate do Demônio. Acho que já não se encontra mais na Amazon, mas vocês podem encontrar esse livro muito bem, creio eu, na estante virtual. O Derradeiro Combate do Demônio, Padre Paul Kramer, é um livro muito esclarecedor sobre a questão de Fátima. Tá bom? Eu concordo com o saudoso finado Olavo de Carvalho em um detalhe. Muito interessante. Muito embora eu discorde dele e muitos outros, mas ele fala uma coisa que é verdadeira. Fátima foi o evento mais importante, mais crucial, né, do século XX. Fátima é um divisor de águas. Fátima ocorre, as aparições de Nossa Senhora transcorrem justamente no momento em que a Revolução Bolchevique estava se encaminhando e se concluindo em outubro de 1917. A última aparição de Nossa Senhora, em outubro de 1917, foi praticamente o período da Revolução Bolchevique na Rússia, que gerou todos os erros, né? Como Nossa Senhora fala, os erros da Rússia, que se espalharam pelo mundo. Então vamos falar um pouquinho dessa entrevista. Eu vou praticamente ler, tá aqui, que o Fátima Cruzeiro fez as perguntas, eu vou falar as perguntas e as respostas do padre Kramer, tá bom? Que realmente muito esclarecedoras. Começa assim, pergunta. Aí o Fátima Cruzeiro. Quem é o cardeal Ottaviani e que disse ele sobre o terceiro segredo de Fátima? Aí o padre Paul Kramer responde. O cardeal Alfredo Ottaviani era prefeito do Santo Ofício. E naquele tempo, o Santo Ofício era o dicastério mais importante da Cúria Romana. E ele era quem se pronunciava sobre a ortodoxia, a reta fé, né? Ortodoxia, reta fé. E tinha também jurisdição final sobre a aprovação ou desaprovação das aparições. Em declarações que fez no Antoniano em 1967, disse que o terceiro segredo de Fátima estava escrito numa só folha de papel. O terceiro, a parte terceira do segredo, que o segredo é um só, dividido em 3 partes. Terceira parte, então, a interpretação está escrita em uma folha de papel. Então, a visão que foi publicada em 2000, ela não cabe em uma folha de papel, ela é muito extensa. E a linguagem é apocalíptica. Então,
simplesmente a mensagem de Fátima, a visão de Fátima é uma coisa. A interpretação dessa visão é outra coisa. Em um conteúdo menor, em uma folha de papel. Ok? Isso aí já é muito esclarecedor. Aí o Fátima Cruzeiro pergunta também: quem é o cardeal Chiappe e que disse ele sobre o terceiro segredo? Aí o padre Kramer responde: o cardeal Mário Luigi Chiappe era um sacerdote dominicano que fora elevado a cardeal pelo Papa Paulo VI. Foi teólogo papal nos pontificados de Paulo VI e João Paulo I e na fase inicial do Papa João Paulo II. Numa carta ao professor Baumgarten, o cardeal Chiappe disse que no terceiro segredo se revelava, entre outras coisas, que a grande apostasia na igreja começará pelo cimo, pelo cume, o vértice da igreja. O vértice. Interessante, né? Lembrando que tinha um leitor até que fez na caixa de mensagens do YouTube, ele fez uma postagem justamente sobre isso. Né? Pergunta de novo o Fátima Cruzeiro. O cardeal Chiappe estaria a dizer a verdade? A apostasia não será uma palavra forte demais? Aí o padre Kramer responde: sei que algumas pessoas têm alguma dificuldade em aceitar a ideia de que poderá haver uma apostasia na igreja. Quanto mais uma grande apostasia na igreja. Há pessoas que pensam que a palavra é muito forte. Todavia, não era forte demais para São Paulo, que a usou porque foi ele que predisse que antes da vinda do homem do pecado, o anticristo, haveria uma grande separação, uma grande apostasia. Portanto, não é de admirar que Nossa Senhora de Fátima nos tenha alertado contra esta apostasia na igreja, porque se trata de um ensinamento já inscrito nas Sagradas Escrituras pelo grande apóstolo São Paulo. Então, sabemos, então, que a terceira parte do segredo fala na apostasia. A terceira parte do segredo está explicada, com as palavras de Nossa Senhora, numa folha de papel. Não está naquela visão do segredo divulgada no ano 2000, que vê um bispo vestido de branco, saindo de uma cidade arruinada, seguido por uma multidão de fiéis, de todas as classes sociais, de todas as idades, de sacerdotes, leigos, donas de casa, senhoras, homens de importantes, então, que depois é atingido por balas e flechas no topo de um monte no qual está instalada uma cruz em galhos, em troncos toscos, não é por soldados que atiram. Então, se tem soldados, tem uma guerra. Se tem soldados, tem uma guerra. Os corpos das pessoas pelos quais você anda com a multidão atrás, o bispo vestido de branco anda com a multidão atrás, aqueles corpos, a visão bíblica, a interpretação bíblica daqueles corpos, pessoas sem vida, é a apostasia. Tá bom? É uma chave teológica, uma chave apocalíptica. Continuando as perguntas do Fátima Cruzeiro. Como responde a quem diz que Nossa Senhora nunca afirmaria que a própria Igreja, esposa de Cristo sem mácula, entraria num período de apostasia? Aí o padre Paul Kramer responde: a quem tiver dificuldades com essa ideia que a Igreja, esposa de Cristo, poderia entrar num período de apostasia, respondo que nosso Senhor Jesus Cristo disse: eis que vos disse todas estas coisas antecipadamente. Como podemos questionar a palavra de Deus? O sofrimento a que a igreja, como corpo místico de Cristo que é, se deve sujeitar, é descrito profeticamente no livro das Lamentações. É descrito mais uma vez no livro do profeta Daniel. Daniel tem uma parte ali apocalíptica muito interessante. Aquela parte do capítulo 9, por exemplo, 9:27, que ele descreve o Messias, o Filho do Homem. Então, o profeta Daniel descreve,
e no Apocalipse, claro, onde vemos que haverá uma grande apostasia e uma grande perseguição dos restantes fiéis, e que Deus os conservará na sua fé de modo a que os eleitos se conservem. Outra pergunta do Fátima Crusader. Vê uma ligação entre o terceiro segredo de Fátima e a introdução da nova missa? Opa! Já tivemos um vídeo sobre isso. Vocês podem procurar, que a gente fala justamente a questão do terceiro segredo, nos prevenir contra um concílio mau e uma missa nova má. Tá bom? Agora, olha só a resposta do padre Paul Kramer. A irmã Lúcia de Fátima, ao referir-se à mensagem de Fátima, disse que haveria uma desorientação diabólica na igreja. Uma desorientação diabólica na igreja? Onde foi dito isso? Quem na verdade, falou na desorientação diabólica foi Malak Martin, que leu o texto integral da terceira parte do segredo. Onde foi que ele disse que a irmã Lúcia teria dito isso? Ele teve acesso a algum documento que fala a esse respeito. O padre Paul Kramer teve acesso. O padre Paul Kramer, ele é uma pessoa muito bem inteirada das questões envolvendo Fátima. Ele deve ter tido acesso a esse material. Então, e não há nada que possa fazer com que tal aconteça como uma revolução litúrgica que introduza princípios estranhos numa liturgia aparentemente católica. Repetindo, e não há nada que possa fazer com que tal aconteça como uma revolução litúrgica que introduza princípios estranhos numa liturgia aparentemente católica. Quer dizer, essa desorientação diabólica estaria também sendo introduzida por uma revolução litúrgica, aparentemente sob as vestes, sob o disfarce de uma reforma litúrgica católica, que na verdade não foi nada disso. Nós sabemos. De fato, há mais substância na questão de uma desorientação diabólica. Estou a referir-me à parte do terceiro segredo de Fátima, que ainda não foi revelada. A visão já foi, né? A interpretação que Nossa Senhora dá, não, ainda não foi. Creio firmemente nisso. Sei que isso é um fato porque falei pessoalmente com um alemão, teólogo e reitor de um seminário que é amigo pessoal de longa data do Papa Bento XVI. Nós já falamos dele também. Quando o Papa Bento XVI ainda era cardeal Ratzinger, revelou a este seu amigo, por volta de 1990, que no terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora avisava que não se mudasse a liturgia, literalmente, que não se misturassem elementos estranhos na liturgia católica. Aí, para você que ainda vai em missa nova. O que é a missa nova? Além da introdução de elementos estranhos à nossa fé. Elementos protestantes, judeus e maçônicos. Além de, claro, noeístas. Como diz o professor Carlos Bezerra. Inclusive, vamos fazer uma nova live, muito provavelmente agora essa semana. Agora. Estou gravando isso aqui no domingo. Então, dessa semana, a partir de amanhã, eu creio que nós teremos mais segurança numa data dessa semana em que vai haver uma nova live. Com ele, o tema será justamente o terceiro segredo. A terceira parte do segredo e o livro dele sobre a irmã Lúcia. Tá bom? Então, fiquem de sobreaviso. A qualquer momento, vocês vão ser notificados. Ora, isso foi exatamente o que aconteceu com a Missa Nova de Paulo VI. Elementos do protestantismo, foram introduzidos e misturados numa estrutura católica. Tanto no simbolismo como nas palavras da liturgia, a tal ponto que os fabricantes do novo rito declararam abertamente que já não era o rito romano, mas uma nova criação, uma fabricação, gente. Enquanto o rito tradicional, ele é fruto de um progresso orgânico, a missa nova ela foi fabricada artificialmente. Ela é fruto de um momento, fruto efêmero de um momento. Gente, e para atender demandas ecumênicas maçônicas protestantes.
e modernistas. Meu Deus. Mentes revolucionárias criaram a missa nova. Só não vê quem não quer, gente. Pelo amor de Deus. Caiam as escamas de seus olhos para você que ainda vai na missa nova. Procura a missa de sempre. Freta um carro. Freta uma van. Freta um ônibus. Divide a gasolina com algum amigo seu. Vai na missa de sempre. Pelo amor de Deus, hoje eu fui na missa tradicional. Eu digo, é outro nível. É o verdadeiro sacrifício. Procure a missa tradicional mais próxima de sua casa. Tem gente aqui que vem de 400 quilômetros, 500 quilômetros para a missa aqui em Candeias, do Padre Jair Brito, no Mosteiro de Nossa Senhora da Fé Rosário. E você fica aí, indo em missa nova, que tem elementos estranhos à nossa fé. Pelo amor de Deus, acorda, meu povo. Acorda. Não há triunfo sem sacrifício. Minha esposa e eu, nós dirigimos 50 quilômetros. Não é fácil, ainda pegamos caminho com chão batido, terra. E vocês ficam aí no conforto da missa nova. O padre Joseph Galinou, continuando o padre Paul Kramer, né? Era o homem de confiança do arcebispo Annibale Bugnini, maçom, lembram? A gente já falou dele. Que foi o arquiteto do novo rito da missa. Tanto o padre Galinou como o arcebispo Bugnini disseram claramente que a missa do Novus Ordo era uma criação nova, que o rito antigo da missa, o rito romano, tinha sido destruído. O Papa Paulo VI anunciou, em novembro de 1969, que o seu rito era um rito novo da missa. Naquela locução que ele fez, né? Portanto, não se pode dizer que a nova liturgia, a liturgia do Novus Ordo, é basicamente uma revisão e uma continuação do rito romano. Não é. É uma quebra da tradição litúrgica católica. Ora, Nossa Senhora de Fátima avisara expressamente no terceiro segredo que não se fizesse este tipo de alteração na liturgia. Mas apesar disso, o Papa Paulo VI avançou com estas alterações. Lamentavelmente. E depois ficou dizendo que por uma fresta a fumaça de Satanás adentrou o templo santo de Deus. E ele jogou a gasolina para esse incêndio. Como eu sempre digo, né? Aqui. Nossa Senhora avisou também que haveria um concílio mau na igreja, que causaria grande escândalo. E, é claro, foram os documentos do Concílio Vaticano II. A Constituição sobre a Liturgia, que deram o ímpeto ao Papa Paulo VI para reformar a liturgia de forma tão desastrosa e revolucionária que causou uma tal perda de fé e uma confusão na igreja. Claríssimo, gente. Claríssimo. Claríssimo. Temos, portanto, o próprio cardeal Ratzinger a dizer a um amigo pessoal e íntimo que estes avisos foram dados por Nossa Senhora, no terceiro segredo, para que não se alterasse a missa precisamente da maneira como o Papa Paulo VI a alterou. O que é que gerou a alteração da missa? Atraiu as pessoas para a missa? Atraiu os protestantes para a missa? Ou fez com que os católicos debandassem? Ou expulsou os católicos de fé piedosa dos nossos templos? Fica aqui o questionamento, né? Depois disto ter acontecido, o teólogo alemão a quem me referi voltou para o país da América do Sul, onde era reitor de um seminário, e explicou a um jovem padre o que o cardeal Ratzinger lhe havia contado. E precisamente quando estava a dizer que Nossa Senhora avisara para não mudarem a missa e que haveria um concílio mau na igreja, ambos viram uma fumaça, uma coluna de fumo sair do chão. Ora, o chão era de mármore e o fenômeno não poderia ser natural. O jovem padre e o velho reitor alemão ficaram tão impressionados que fizeram um relatório e o enviaram ao cardeal Ratzinger. Quem era esse reitor?
Padre Ingo Dollinger. Padre Ingo Dollinger. Em 26, continua ainda o Padre Paul Kramer. Em 26 de junho de 2000, o cardeal Ratzinger divulgou ao mundo um documento sobre o terceiro segredo que incluía a visão de um bispo vestido de branco, dizendo que todo o segredo estava contido neste documento. Coisa que só pode considerar-se assim se disséssemos que ele usou de reserva mental, que o que foi explicado pelas palavras de Nossa Senhora estava já implicitamente contido, de forma simbólica, na visão. Mas não foi bem assim. O idoso sacerdote alemão, amigo pessoal de longa data de Ratzinger, reparou no fato de que, quando esta visão do terceiro segredo foi publicada, não continha aquelas coisas, aqueles elementos do terceiro segredo que o cardeal Ratzinger lhe tinha revelado quase 10 anos antes. O sacerdote alemão, padre Dollinger, disse-me que a sua pergunta estava a arder-lhe no cérebro, no dia em que concelebrou com o cardeal Ratzinger. O padre Dollinger disse-me: confrontei o cardeal Ratzinger cara a cara. E é claro, perguntou ao cardeal Ratzinger. Então, o padre Dollinger, Ingo Dollinger, perguntou então ao cardeal Ratzinger, no ano 2000. Como é que isto pode ser todo o terceiro segredo? Recordas-te do que me disseste? O cardeal Ratzinger viu-se encurralado. Não sabia o que havia de dizer, e balbuciou ao seu amigo em alemão: Wirklich, da ist noch etwas. Que quer dizer, realmente, há ali mais qualquer coisa. Querendo dizer que havia mais alguma coisa. No terceiro segredo, o cardeal disse-o muito claramente. Aí o Fátima Cruzeiro pergunta: é uma história espantosa. O padre Dollinger será uma testemunha fidedigna? O padre Dollinger já faleceu, tá bom? O padre Kramer responde: posso dizer isto. Estamos a falar de um padre idoso, amigo pessoal de longa data do Papa Bento XVI. Um homem que conheceu pessoalmente e durante muito tempo São Padre Pio de Pietrelcina. De fato, disse-me que se tinha ido confessar 58 vezes ao Padre Pio. É um homem que foi, durante muitos anos, reitor de um seminário da América do Sul. Um homem que é altamente considerado, que tem uma grande reputação na igreja. Acrescentaria que na diocese onde ele trabalha, o que eu disse sobre o terceiro segredo, o que o cardeal Ratzinger lhe revelou, era de conhecimento geral entre os jovens padres que eram seminaristas e diáconos na altura em que este homem era reitor. Todos conhecem a história que o cardeal Ratzinger lhe contou. Como já mencionei, até compilaram um dossiê e enviaram-no ao cardeal Ratzinger. Vê-se que é um homem de grande credibilidade, digno de crédito, um homem de grande seriedade, que não tem o costume de inventar histórias fabulosas, nem de exagerar sua própria importância. Este homem não precisa de tais coisas, é da maior credibilidade. E aqui se encerra essa entrevista. Que está no site www.fatima.org. Depois eu vou colocar essa entrevista lá na descrição do canal, tá bom? Bem, eu creio que essa entrevista foi muito esclarecedora sobre a questão da terceira parte do segredo. Serve para que nós meditemos. Realmente, é correto frequentar a Missa Nova? É correto aderir de coração e mente ao Concílio Vaticano II? É correto seguir tudo que as autoridades pós-conciliares da Igreja, elas publicam, como se nós fôssemos meros legalistas? Como se fizéssemos um culto às autoridades e não um culto a Deus? Claro que devemos obediência às autoridades naquilo que não fere a nossa fé. A questão toda é que
há uma desorientação diabólica. Não tem como se negar isso. Deus dará o remédio. Quando? Breve, creio eu, mas ainda não sabemos quando. Vamos rezar. Vamos rezar por esse apostolado. Vamos rezar pelos padres da tradição. Vamos rezar pela alma do padre Ingo Dollinger, para que descanse em paz. Né? E vamos rezar pela igreja, que está numa crise sem precedentes. Tá bom? E não me dilato mais aqui. Peço a todos que, por favor, compartilhem esse vídeo, que é muito esclarecedor, para as pessoas do seu círculo que são católicas. Tá bom? Até mesmo, não só pessoas da tradição, como também pessoas que não são da tradição. Porque eu creio que há pessoas boas também fora da tradição. Tá bom? Há pessoas boas e que querem, que buscam a santificação. Mas é preciso que as escamas caiam dos olhos. Tá bom? Porque não dá para você conciliar a revolução com a reta fé da igreja. Não se coadunam. Não se coadunam. Tá bom, meus queridos? Então, Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês e encha cada um de vocês e cubra de bênçãos. Um grande abraço a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.